Olá, retornando à nossa aula. Intraempreendedorismo é paixão. Se você tem paixão, você é um intraempreendedor. Porque ter paixão pelo que faz e fazer com qualidade, gente, faz com você desenvolver cada vez mais a cultura de dono do negócio e perseguir o resultado. O princípio fundamental nesse momento é o caráter que você possui. O seu caráter é sua maior essência. O segundo é o intraempreendedorismo e a visão. É preciso ter visão empreendedora, jovem, visão empreendedora dentro da empresa. É necessário cada vez mais empreender o processo e a área do negócio em que você está envolvido e ficar por dentro das necessidades do mercado e entender onde estão os pontos fortes e os pontos fracos da empresa. O terceiro, intraempreendedorismo, é a inovação. Inovar é inventar e criar o diferente, sejam ideias, processos, ferramentas, serviços, necessidade de criar caminhos e estratégias diferentes para cada processo. Então vem a pergunta: você, jovem, deve ter pensado que toda empresa deveria ter um empregado com tais características, não é mesmo? Diante que nós vimos na aula passada, né? Nessa aula você deve ter pensado dessa forma. Quais são as características desse empregado em determinadas empresas, não é verdade? Mas será que todo ambiente de trabalho é favorável para tal prática? Essa é a questão, essa é a pergunta. Então vamos falar sobre os ambientes favoráveis do intraempreendedorismo. As organizações burocratizadas e com inúmeras regras para fazer as atividades podem neutralizar o processo de criatividade dos empreendedores internos. Outra situação, as empresas que desejam ter empregados empreendedores devem propor mudanças nas regras que atrapalham o intraempreendedor. Eles devem providenciar um ambiente adequado para que eles possam utilizar suas habilidades, como criatividades e o poder de inovação. Algumas organizações sabem prover um ambiente adequado para esse tipo de trabalho. Então, diante disso, eu trouxe aqui para vocês algumas imagens. Essa primeira imagem que você se depara aqui, você se depara com o quê? Um ambiente alegre, colorido, jovens sentados de formas desordenadas, mas todo mundo pensando, conversando sobre um determinado assunto. A segunda imagem que eu trago aqui, são imagens de quê? Uma mesa de sinuca, uma sala bem colorida, jovens sentados de forma desorganizada, desordenadas aqui, mas de formas o quê? Todo mundo com seu notebook pensando. É um ambiente favorável do intraempreendedorismo. E uma terceira imagem é umas bancadas onde os jovens estão sentados, né? E que tem várias imagens, vários desenhos, né? Vocês podem observar aqui, né? Desenhos que trazem o quê? Essa forma nova de pensar, de enxergar. Diante disso, eu trago a empresa Google.
é um exemplo que eu quero citar aqui. Atualmente essa empresa é um dos mais desejados locais de trabalho. O clima descontraído e inúmeras soluções digitais inovadoras são fatores que deixam a todos fascinados. Tudo isso faz parte de uma cultura intraempreendedora. A filosofia da Google. Então, o que a Google faz de diferente? A pergunta é essa. Primeiro, a cultura. Todos os funcionários devem usar 20% do seu tempo para pensar em ideias. Olha só, pensar em ideias e inovações que eles acham importantes para a empresa. Não é pensando sobre o que a empresa acha importante, mas sim o que eles julgam como importante. Isso significa e estimula os empregados a terem ideias criativas. Cria um ambiente propício para isso. Muitas das ideias geniais da Google vieram dessa filosofia. Um exemplo foi o Gmail, né? A Google ela disponibiliza quantos? 15 gigas na nuvem para você colocar suas fotos, vídeos. Tudo isso foi criado através dessa filosofia, gratuita para os internautas. A segunda foi a tomada de decisão. Algumas reuniões da Google acontecem, sabe aonde? Ao ar livre, gente. Enquanto seus líderes caminham. O motivo para isso acontecer é um exercício físico que libera o quê? A endorfina. Isso faz com que as pessoas fiquem mais proativas e discutam melhor alguns assuntos enquanto praticam o exercício. Com a caminhada permite a concentração no assunto tal prática se mostrou bastante efetiva. A produção dessas pessoas e as soluções extraídas dessas reuniões se mostram mais eficientes, levando os gestores a incentivarem a essa prática. Podemos concluir que a principal mensagem que esses casos da Google nos transmite é que deve existir um equilíbrio entre o clima organizacional e o intraempreendedorismo. Um precisa do outro para ser melhor desempenhado. O incentivo aos intraempreendedores deve acontecer primeiro, pois são pessoas mais valiosas das empresas, já que geram mais resultado com menos recursos. Seguindo os bons intraempreendedores, geraremos um bom clima organizacional de forma orgânica. Esse clima alavancará potencial dos funcionários. Clima gera clima potencial. Dessa forma, criando um ambiente propício para os empreendedores internos podem utilizar sua criatividade, a empresa poderá ter resultados além daqueles esperados. Por isso que a Google hoje é referência em inovação e principalmente no intraempreendedorismo. Agora eu quero agradecer a todos, muito obrigado por essa aula e dizer para vocês que estamos juntos na nossa aprendizagem junto com vocês, aprendizes. Um forte abraço, tchau!